Olá pessoal, amigos, amigas, hoje eu vou falar sobre a nomeação do advogado de luxo e pessoal do atual presidente Lula, Cristiano Zanin, para o Supremo Tribunal Federal. Poderíamos supor que fez parte das negociações lá no passado, caso Lula fosse eleito e tivesse a oportunidade de nomear o Cristiano Zanin. Mera ilação, digamos assim. Enfim, o fato é que o Cristiano Zanin está ingressando no Supremo Tribunal Federal, indicado pelo Lula lá, obviamente, até porque ele foi bastante eficiente para tirar o Lula da cadeia, mesmo tendo sido condenado em segunda instância por vários crimes, enfim. O fato é também que o Cristiano Zanin está ocupando o lugar de outro indicado, outro ex-ministro que se aposentou, o Lewandowski, que também foi indicado pelo Lula lá, e durante todo o processo da Lava Jato e outras investigações, o Lewandowski, diferentemente da maioria dos outros ministros do STF na época, ficava sempre pró-PT, pró-Lula. E é perfeitamente compreensível, né? Ele seria uma persona não grata se não agisse de tal forma. Enfim. Só que, segundo o discurso deles, inclusive repetido pelo Zanin, a coisa não deveria ser assim. Até porque todos eles dizem que os ministros do STF só têm um patrão, a Constituição. Só que não. A prova está em várias atitudes, vários manifestos e vários protecionismos que nós assistimos aqui sem qualquer tipo de reação. Pasmos e vencidos. Enfim. O fato é também que, por exemplo, o último ex-presidente, o Bolsonaro, ele teve a oportunidade, digamos assim, de indicar dois, o Nunes Marques e o André Mendonça. E, como não poderia ser diferente, tanto o Nunes Marques quanto o André Mendonça, sempre que se defrontavam com um questionamento, um inquérito contra o Bolsonaro, contra os filhos e amigos do Bolsonaro, eles votavam pela absolvição total ou parcial dos indiciados, ou, na melhor das hipóteses, em defesa do interesse da nação e do povo brasileiro, eles pediam vistas do processo. Para quem não sabe, pedir vistas do processo é quando o cara não quer defender o outro escancaradamente, ele pede o processo para sentar em cima. Aí ele tem 90 dias para ficar sentado em cima do processo e impedir que a coisa ande. Muita gente já foi absolvida assim, na história do Brasil republicano. Desde a época do Império. O juiz, que é compadre do réu, senta no processo e até o decurso do prazo, até o crime prescrever. Não estou dizendo que isso acontece no STF, mas pelo menos eles ganham tempo ou dão tempo com isso para a defesa se reorganizar ou coisa parecida, enfim. O quadro de representantes, digamos assim, do PT dentro do STF não mudou, porque saiu um indicado pelo Lula, entrou outro, então, como o Lula tinha 3 indicados, saiu um, ele acrescentou mais um, ele continuou com 3 indicados, a Dilma tinha 4, continuam os 4, que são exatamente o Luiz Fux, deixa eu ver aqui, tá meio ruim aqui de ler, a Rosa Weber, eu vou ter que ler, pegar o óculos, não vai ter jeito, dá licença. O Luiz Roberto Barroso e o Edson Fachin.
O Edson Fachin, indicado, foi o cara que anulou as penas contra o Lula lá, anulou as condenações e anulou as provas, enfim. E por isso que o Lula lá está lá na Europa fazendo discurso. Estava na França hoje. O próximo vídeo vai ser sobre essa visita que ele fez lá à França. Enfim. Então, o Michel Temer, que também fez parte do governo do PT, porque ele era vice da Dilma, embora os petistas neguem isso, indicou o Alexandre de Moraes. E os indicados do Bolsonaro eu já acabei de citá-los. O Gilmar Mendes havia sido indicado pelo Fernando Henrique. E só para finalizar, os outros dois indicados pelo Lula foram exatamente Carmen Lúcia e Dias Toffoli. Lógico que esse meu vídeo não coloca sob suspeita o trabalho desse povo, de nenhum deles. Muito pelo contrário. O STF, ao longo da história, ele tem prestado excelentes serviços em defesa da Constituição, da democracia e do povo brasileiro. Mas isso que não impede, eles são humanos, que eventualmente um ou outro, não todos evidentemente, cometam um pequeno deslize. Enfim. Mas esperamos que o Cristiano Zanin, apesar do discurso, que foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça por 21-5, 21 votos favoráveis a ele e 5 contra, do Senado, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, e no plenário do Senado ele foi aprovado por 58 votos contra 18. Enfim, o cara está aprovado, fez discurso. Agora o que me estranhou, não sei se vocês perceberam do que foi divulgado a respeito da sabatina dele no Senado há 2 dias atrás, o que me estranhou foi que parecia que ele estava lendo as respostas que dava a cada uma das perguntas. Será que ele recebeu um questionário antecipado para depois preparar ou pedir para alguém preparar as respostas para que ele lesse no plenário e na frente das câmeras? Enfim. Não se sabe ao certo, mas a impressão que eu tive, salvo engano, é que ele estava lendo as respostas dos senadores que o interpelavam, por N motivos, que faz parte da sabatina. Sabatina essa que é prevista em lei e que, teoricamente, corrobora a indicação do presidente. Só que não. Porque na realidade nunca houve, pelo menos eu não me lembro de algum momento o Senado ter se manifestado contra a indicação do presidente. Muito pelo contrário, aprovam muito rapidinho. Até aqueles da oposição que poderiam ser mais fortes e exigentes na questão da sabatina foram extremamente mansinhos, tolerantes ali parecia assim o chá das 5 no palácio num sábado à tarde. Enfim, é isso. Se vocês gostaram, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, não custa nada, até porque eu sou contra a indicação de ministro do STF pelo presidente da República, sou contra a indicação de ministro do STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, pelo presidente da República ou por qualquer outro ente político, assim como sou contra a indicação de membros do Tribunal de Contas nos estados ou de qualquer outro tribunal pelos governadores. Eu mesmo já fui candidato, fui sabatinado, não cheguei a ser sabatinado, mas fiz o meu discurso na Assembleia, que eu estava me candidatando à vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, mas eu sabia que eu era voto vencido, porque todos os candidatos já sabiam quem seria o nomeado, que era exatamente o indicado amigo do rei.
Isso aconteceu no Paraná e acontece supostamente em todos os demais estados, tá bom? É isso. Se você gostou, dê um like. Se tiver comigo também, comente. Se é contra essas indicações estapafúrdias que culminam nisso. O cara sai da cadeia direto para a presidência. Isso é lamentável. Isso é lamentável, seria lamentável na república mais insignificante do mundo. Imagine no Brasil, que já foi a 7ª economia do mundo e hoje é a 12ª, pelo menos está no G20. É muito triste isso, que o país que é líder da América do Sul, é a 2ª maior potência das Américas, tem que ficar se subordinando a esse tipo de vexame. Inaceitável, inconcebível, abominável e criminoso. Tá bom? Abraço, até mais.